Gente, cheguei. Bom dia, graça e paz. Vamos se chegando todo mundo aí. São 11 horas da manhã, estamos iniciando mais um conteúdo exclusivo para você em mais uma transmissão ao vivo. Todos os dias tem live, 2 vezes por dia, 11 horas da manhã e às 23 horas. Você tem um encontro marcado sempre comigo aqui, onde você vai tomar uma dose certa da palavra de Deus e por meio da palavra você vai imunizar a sua vida contra todos os ataques do mal. Se você de fato estiver completamente tomado do conhecimento e da prática da palavra de Deus, o mundo não pode te afetar em todos os seus aspectos, né? Você certamente estará guardado e protegido por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica ligado, fica comigo, fica até o final, não sai de jeito nenhum. Hoje nós temos coisas grandes e poderosas para revelar a você, para trazer ao seu coração como conhecimento, clareza, revelação, para que por meio do conhecimento e da prática da palavra você se torne cada dia mais parecido com aquele que ele criou. Esse é, de fato, o nosso grande legado, poder refletir quem Deus é, e isso só é possível por meio da fé. A fé que nós temos, ela é poderosa para poder realmente refletir a imagem do nosso Criador. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Para mim é uma grande honra poder receber você aqui todos os dias. Eu quero mandar um abraço mais do que especial para você que me acompanha e está sempre comigo. Por exemplo, a Gláucia Jimenez, que não perde uma, direto de Santa Luzia, nas Minas Gerais. Um grande abraço para você. Isabela e Flávia Fotografia está aí comigo também. Augusta Gomes, um grande abraço para você. Kelly Lana, Claudinha Frois, Cíntia Lopes, bom dia Cíntia Lopes. Paulo Pimenta Júnior, Nanda Silva, um grande abraço para vocês. Viviane Vidigal, um grande abraço para você, Vivi também. É sempre bom estarmos juntos. Quero mandar um abraço também para Carol Gomes, Nanda Silva, Nicolas, filho querido e amado, um beijo no seu coração. Paula Ricardinho, que já está aí comigo. Bela Machado, Jéssica Santiago, todo mundo já conectado. Andréa Paixão, e ninguém perde de jeito nenhum. Gabriela Carpanês, bom dia Gabi, bom estarmos juntos também. Quem mais está aí comigo? Claudinha Frois, um dia sempre incrível e maravilhoso para todos vocês. Lu Silva, quem mais? Vamos lá, gente. Otávio Amarante, oi meu pai, bom dia, chegou e permanecerá. Monique, um grande abraço, Monique Dias para você. Isa, um grande abraço. Julinho e Lorena, Júlio, um beijo. Melissa, Mel, que saudade de você. Rogério Fernandes, filho querido do coração, fica aí, não sai não, fica comigo até o final. Wellington, um grande abraço para você, Wellington. Fernanda, um grande abraço. Paulo, um grande abraço para você também. Um grande abraço para Ju Abreu, um grande abraço também para você que está comigo todos os dias conectados. Nós temos hoje um conteúdo exclusivo para você. Melissa Almeida, uma ministra do Evangelho poderosa, né? Ministra de música, tem composições e canções belíssimas gravadas. Corre lá e segue ela, segue no Instagram, segue também no YouTube, né? Depois eu vou compartilhar o material dela aí também no YouTube. A Melissa Mel foi minha aluna aqui no Rema, em Carlos Prates, ela que mora em Divinópolis, Minas Gerais. Um grande abraço, Mel, para você, filha. Quem mais está aí comigo? Vamos lá, gente. Bota o nome aí. Bota o nome para mim saber quem está aí comigo. Vamos lá e vamos compartilhando. Você não pode deixar de compartilhar esse conteúdo que tem te abençoado tanto, para abençoar também outras pessoas, não é? É assim que Rosângela tem feito, é assim que a Adriane tem feito, é assim que a Patrícia Lana tem feito, é assim que a Tati tem feito, é assim que a Lola Monteiro tem feito. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, viu? Luquinha também. Todo mundo tem compartilhado. Entrou, compartilha. Entrou, compartilha. Saudade também, Mel, de você, viu? Depois a gente vai marcar pra gente se encontrar. Paulo Ricardo, Paulinho, um grande abraço. Silene Souza, Alinhamento Eldorado, tá aí comigo também. Inajá Bessa, Micropigmentação aí com Inajá Bessa, gente boníssima aí, ó. Cissa Brito, Felícia Menta. É muita gente boa, gente reunida num só lugar. Michele Martins, Patrícia, grande abraço para você também. Igreja Zoe compartilhando aí, todo mundo já compartilhando. Andressa Guimarães acabou de entrar, Gracinha também já vai entrando e compartilhando. Não perde tempo não. Vamos fazer com que essa audiência suba e vá lá
para o alto. Nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre a importância da fé como base da vida cristã. Bom, a fé que nós temos, ela é proporcional ao conhecimento que nós alcançamos. Quando o conhecimento é pouco, a fé pode pouca coisa, viu? Sendo bem honesto com você. Se o seu conhecimento é bem pouquinho, a sua fé vai operar em níveis bem pequenos. É claro que em momento ou outro você tem um lampejo aí de revelação de algo muito específico, então naquela área específica talvez você possa receber um grande milagre pela fé. Mas o desejo de Deus não é que você viva de milagre em milagre. O desejo de Deus é que você viva uma vida inteira, né? Pela fé que vai ressaltar na sublimidade de uma vida sobrenatural. Nem sempre o sobrenatural será espetacular, mas o espetacular sempre deve ser sobrenatural. Então, você precisa entender isso. Não é pra gente viver com um milagre aqui, outro acolá, um dia recebe, outro não. Não, Deus quer que nós vivamos vida plena. Todos os dias das nossas vidas estejamos aí cheios, né, do conhecimento de Deus, exalando o amor de Deus e por meio dele demonstrando ou manifestando a fé que nós temos no Evangelho de Cristo e por meio dela refletindo aquilo que nós somos, temos e podemos. Ontem à noite nós falamos um pouco sobre isso. Então, o conhecimento do Evangelho é fundamental para o seu desenvolvimento de uma vida de fé. Eu vou falar de novo. O conhecimento do Evangelho, o conhecimento da mensagem de Cristo, o conhecimento da mensagem de Cristo é fundamental para o seu desenvolvimento cristão, para o seu crescimento na sua vida de fé. Quando você conhece o Evangelho, quando você conhece Cristo, essa palavra de Cristo, ela vai de fato manifestar o poder sobrenatural de Deus na sua vida, por meio da fé, para que por meio deste você possa realmente refletir a imagem do seu Criador. Imagina você viver uma vida à altura daquilo que Deus é. Você viver uma vida à altura daquilo que Jesus foi aqui na terra. Esse é o desejo de Deus. Deus quer olhar para nós, os seres humanos, todos os dias e dizer: eis ali o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Mas para que isso seja possível, nós precisamos realmente andar de maneira digna de sermos chamados filhos de Deus, né? Veja, é interessante, a gente conhece o leão, né, o rei da selva. Mas se você vê um leão andando no meio de cachorros vira-latas na rua, do qual não tem nenhuma relevância, ele está ali andando no meio dos cachorros, você vai dizer: poxa, não é condizente, não é uma realidade aquilo ali, aquilo não pode ser verdade. Aquele leão não está vivendo de maneira digna de ser chamado rei da selva. Então existe uma maneira para cada natureza de demonstrar aquilo que tem e pode. Nós, como filhos de Deus, não podemos viver de qualquer maneira. Não é, por exemplo, compatível, irmãos, não é compatível com a natureza de Deus nós vivemos completamente dependentes da doença, da miséria ou da morte, né? Quem nos vê vai dizer assim: não pode ser um filho de Deus que está ali nessa condição. Não há condição. Eu me lembro de Jesus, certa vez que ele chegou numa sinagoga e viu uma mulher que estava encurvada havia 18 anos. 18 anos encurvada. Por nada nessa vida ela conseguia resultado ou melhora. E aí Jesus olha e diz: poxa, eu não consigo entender como é que uma filha de Abraão, ele nem disse filha de Deus, ele disse: como é que uma filha de Abraão pode ficar escravizada pelo diabo durante 18 anos? E ele foi claro e categórico em dizer: escravizada pelo diabo. E a Bíblia diz que, dando uma ordem, um espírito maligno saiu daquela mulher e ela de imediato ficou normal. Ou seja, não é compatível, sabe? A gente precisa entender isso. Somos filhos de Deus, precisamos viver à altura dessa verdade. Precisamos viver à altura dessa realidade. E essa vida que nós devemos viver à altura daquilo que Deus é e do que Deus fez para nós, de fato, precisa ser uma vida pela fé. Gente, já 2 pessoas estão me dizendo aí que está travando. Eu quero saber de todo mundo. Está travando? Porque às vezes é a internet de vocês lá também. Pode ser que seja aqui, eu não sei. Quero saber se você pode me dar um feedback. Está travando aí ou está normal para você? Me dá aí um feedback, nós vamos continuar. Por favor, vou esperar aí para a gente não perder muito tempo aqui. Vamos lá. Aqui não, então pronto. Se tem um que não está travando, acabou. Aqui normal. Então é a sua internet. Sai e entra de novo aí quem está travando. Beleza. Então, irmãos, presta bem atenção nisso, que eu vou ser bem didático agora, né? E você precisa entender essas verdades que eu vou te dizer aqui. Veja, se o seu conhecimento é pequeno,
a sua fé não pode grandes coisas. Se o seu conhecimento é pequeno, o seu conhecimento do evangelho, da mensagem de Cristo é pequeno, você não pode grandes coisas. Aí eu te pergunto, mediante essa afirmativa, mediante essa verdade de que se o teu conhecimento do evangelho é pequeno, você não pode grandes coisas na tua fé, o que então devemos fazer? Me responde aí. Uma vez que isso é uma verdade, o que deveríamos fazer então? O que nós temos como prioridade? O que é que nós devemos fazer? Por favor, revela aí para mim. Traz aí para mim aquilo que você acredita. Vamos interagir hoje. Bom, nós já chegamos a 11h11 da manhã. Eu quero pedir a você que continue compartilhando, por favor, para que esse conteúdo possa chegar cada vez mais longe. Buscar o conhecimento, disse Viviane Vidigal, ótimo. O Gilson disse, devemos fazer o rema, que vai cair no mesmo princípio que Viviane falou, buscar conhecimento. Adquirir mais conhecimento, conhecimento da palavra, buscar o conhecimento da palavra, buscar o conhecimento, crescer em conhecimento, estudar a palavra, fazer o rema, foi boa resposta. É isso mesmo. Agora eu pergunto, sabedores dessa verdade, o que você vai fazer? Né? Você vai agir sobre essa verdade? Você vai se estabelecer sobre isso? Você vai de fato buscar o conhecimento de Deus? Veja, um dos versículos que na minha opinião bíblicos mais mal interpretados, um dos versículos bíblicos que na minha opinião é mais mal interpretado, para mim, é um dos que traz de fato grande revelação. É o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, uma citação do apóstolo Paulo, tirada de contexto, diminuída do seu teor, do seu conteúdo, do versículo, muitas vezes é falada e como uma mentira descabível, deslavada do diabo, impede as pessoas de buscarem o conhecimento e por meio do conhecimento desenvolverem uma fé que é sincera e por meio dela refletir a imagem de Deus na terra. Que versículo é esse? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? Esse texto, esse versículo bíblico, para mim é o mais mal interpretado de toda a Bíblia. Né? As pessoas realmente fazem uma confusão do inferno com esse versículo. Eles arrancam ele do contexto, tiram a metade dele e ficam só com o finalzinho que diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem aí já ouviu essa citação? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que você acredita que significa isso? Por favor, eu quero ouvir de você. A letra mata, irmão, mas o Espírito vivifica. O que você acha que isso significa? Fala aí pra mim. Eu quero ouvir a tua opinião do significado deste versículo que pra mim é tão mal interpretado. A letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Quem aí pode me dar um entendimento sobre isso? Quem pode dizer o que pensa a esse respeito? Pastor, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Enquanto você coloca aí, deixa eu dizer logo o que não é, né? Muita gente diz assim: olha, você fica aí estudando, para que estudar? Você tem que buscar o Espírito, buscar o poder, porque esse negócio de letra, de conhecimento, isso não leva ninguém para canto nenhum não. Afinal de contas a Bíblia diz que a letra mata. Esse negócio de só conhecimento, você morre porque não tem vida, não tem o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não vamos estudar não, vamos ficar todo mundo ignorante, vamos ficar todo mundo burro, porque a letra mata. É isso que o povo diz por aí, né? A Bíblia diz, a lei da... Vamos ver aqui, Dona Maria das Graças diz assim: a lei é boa, mas só a graça salva. A letra está se referindo à lei, disse alguém. A letra é a lei e o Espírito é a graça. A letra é a lei e a graça. Ouvi isso esses dias. Letra é lei, desse jeito.
estudar e agir. Preguiça de ler e estudar a Bíblia, é isso que disse o Estevão. A letra é a religiosidade. Gente, olha como é engraçado, né? Eu acho que nenhum de vocês foi ler o versículo para entender o que está dizendo, né? Não basta conhecer só a palavra, mas o Espírito te ajuda a praticar essa palavra. Tem nada com isso. Vai ler o versículo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a letra é a lei. Acho que ele se referia sobre a letra da lei, mas o vivificar vem do Espírito através de Jesus. Estudar, aprender e ter atitude. Gente, a letra está falando da lei. A lei mostra que o homem está morto espiritualmente. Parabéns, Jucinei. É isso aí. Letra é informação sem revelação. Não. Tem nada com isso. Vai ler o versículo. Vai ler o versículo. Gente, pelo amor de Deus. Por aí você tira. Se você está ouvindo essas verdades há quanto tempo aqui comigo e não sabe dizer o que significa, imagine quem está lá fora. Pensa bem numa coisa dessa, gente. Ô Jesus dos crentes. Conhecimento sem prática. Nada adianta, principalmente dentro das nossas casas. Não é nada disso. Já vi pessoas que dizem não ler a Bíblia porque a letra mata. Meu Deus do céu. A letra está se referindo à lei e o Espírito se referindo à palavra de Cristo. O Evangelho e o Novo Testamento. É isso aí, Gilson. Gente, que coisa engraçada. Olha só. Eu vou ler para vocês. E vocês vão perceber como é tão simples. É só uma questão de interpretação gramatical. Não é interpretação bíblica não, gente. É só questão de uma interpretação gramatical. É porque, infelizmente, nós não gostamos de ler. O brasileiro tem dificuldade, né? De ler, né? E aí, irmão, fazer interpretação de texto. Interpretação simples, irmão, de texto. É uma interpretação de texto. Aleluia, olha só. Eu vou ler numa versão diferente aqui dessa que eu li, só para você ficar mais familiarizado com o tema. Ele diz assim, versículo 4, vamos pegar o contexto, 2 versículos acima, depois a gente vai para 2 versículos abaixo. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus. E essa confiança vem por meio da revelação de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Ao contrário, nossa capacitação vem de Deus. Nossa capacitação vem de Deus. Versículo 6, o referido diz: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Eu, você, todo mundo somos ministros da nova aliança. A palavra ministro aqui é servo. Somos servos da nova aliança. Somos participantes da nova aliança. Ele diz, não da lei. Não da lei o quê? Veja só, ele diz, Deus nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da lei. Não da aliança da lei. Eu não sou ministro da lei. Eu não sou escravo da lei. Eu não sou servo da aliança da lei. É isso que ele está dizendo. Veja, ele diz, Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei. Eu não fui capacitado para ser um ministro da lei. Eu não fui capacitado para ser um ministro da velha aliança. Ele diz, não, eu fui capacitado para ser ministro da lei, do Espírito. Do Espírito, ou da aliança do Espírito. Existem 2 alianças, a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança, ela era a lei. A nova aliança é a graça pelo Espírito. A velha aliança tinha como objetivo mostrar como o homem estava morto. Você lê a antiga aliança, você começa a ver, o homem pecou, ele é miserável, ele é assim, ele é assado. Então ele mostra a queda, ele mostra a degradação humana. Ele mostra que nós estamos mortos. Porém, Jesus vem e na ceia ele estabelece uma nova aliança. Na ceia, entre aspas, né? Foi na cruz, mas quando nós celebramos a ceia, nós fazemos o memorial do que ele fez na cruz. Quando ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, seu corpo levou sobre si, naquele madeiro, as iniquidades de todos nós. Ele foi ao céu e fez uma nova aliança. Não mais uma aliança da letra. Ele fez a nova aliança agora no Espírito. No Espírito. A nova aliança do Espírito.
que mostra que nós estamos vivos. Se eu leio a antiga aliança, eu vou ver o homem morto. Se eu leio a nova aliança, eu vou ver o homem vivo. Se eu leio a nova aliança, eu vejo Adão. Se eu leio a nova aliança, eu vejo Cristo. Se eu leio a antiga aliança, eu vejo a lei. Se eu leio a nova aliança, eu vejo graça. Se eu leio a antiga aliança, eu vejo morte. Se eu leio a nova aliança, eu vejo vida. E eu fui capacitado para ser ministro, não da velha aliança, e sim da nova aliança. Porque a velha aliança só revela a morte, mas a nova aliança revela a vida de Deus em nós. É isso que ele está dizendo. Então quando ele diz a letra, ele está falando da antiga aliança. A antiga aliança mata, ou mostra que nós estamos mortos. A nova aliança traz a vida, porque revela o que Jesus fez e nos vivificou. É isso que ele está dizendo. Tem nada a ver que com se você estudar a Bíblia, mas não tiver o Espírito, tem nada a ver com isso. Tem a ver com você não ler a antiga aliança pensando que você está lá. Tem a ver com você ler a nova aliança sabendo que aqui está falando sobre você. Aleluia. Aí ele diz depois, ele diz, o antigo sistema, que é a lei, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, ou revelava a morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés. Por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Aí 8 ele diz, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, ou na nova aliança, que se baseia na obra de Cristo, ou do Espírito? Se o antigo sistema, a antiga aliança, que trouxe condenação, demonstrou que o homem estava morto, condenado, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, a nova aliança, muito mais glorioso, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação à glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Veja, uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, agora nós podemos falar com ousadia e com coragem. Pois não somos como Moisés. Moisés, ele cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela estivesse desvanecendo ou diminuindo. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu cobre as suas mentes. E esse véu só pode ser removido pelo conhecimento de Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, até hoje, quando se lê os escritos de Moisés, seu coração está encoberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o conhecimento de Cristo, o véu é retirado. Pois o Senhor é o Espírito, é a aliança nova. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu já foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Veja, eu olho para a imagem de Cristo, que é a palavra da nova aliança. Eu olho para a nova aliança, viro para lá e reflito a nova aliança. Eu olho a nova aliança, reflito a nova aliança. Eu olho a palavra de Cristo, reflito Cristo. É isso que ele está dizendo. Quando eu leio o Novo Testamento e pratico, eu viro para cá, as pessoas veem Cristo em mim. Eu vou ler de novo, ele diz assim, aleluia. Portanto, todos nós, aos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada dia mais parecidos com Ele. Vê, por que é importante, e eu estou falando para você, que o conhecimento, que a fé é proporcional ao conhecimento. Se seu conhecimento é pouco, a sua fé pode muito pouco. Ah, pastor, mas eu conheço todos os livros do Antigo Testamento, sei de cor os Salmos, até que os Salmos ainda vai, porque o Salmo tem muita coisa da Nova Aliança.
mas eu conheço de cor os 5 livros de Moisés, eu sei tudo, né? Tudo de lá. Bom, beleza. Se a lei, que é a antiga aliança, ela reflete o homem caído, se você começa a ler, buscar só o conhecimento da antiga aliança, sem a revelação de Cristo, quando você vira para lá, as pessoas veem Adão em você. As pessoas vão ver Adão caído em você. Você vai refletir a imagem do homem pecado, do homem caído. Mas quando você entende, irmãos, e aí você diz, rapaz, eu faço parte da nova e superior aliança, com superiores promessas, e aí começo a estudar a nova aliança, os evangelhos, as cartas de Paulo, eu começo a ler Jesus, ler sobre o que ele fez, ver como ele é, no que ele me transformou. Quando eu me encho da nova aliança, eu viro para lá e as pessoas veem Cristo. Então veja como é importante você ter o conhecimento correto. Porque você pode ser a pessoa mais fervorosa do mundo e crer na coisa errada. Você pode matar crendo na coisa errada. Você pode morrer crendo na coisa errada. Então a Bíblia nos chama para crer correto. Para crer correto, eu tenho que ter o conhecimento e o entendimento correto. Certo, você tem que olhar para as Escrituras Sagradas, olhar para o Novo Testamento, olhar para os Evangelhos e ver Jesus em atuação e você dizer, ali sou eu. Jesus veio demonstrar quem você é. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Sabe, a Bíblia diz que certa feita, Jesus ia com seus discípulos e uma multidão o acompanhava. E uma certa mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue constante, e já tinha procurado os médicos e nada lhe adiantava. Essa mulher ouviu falar de Jesus, presta bem atenção nisso. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ela foi correndo em direção a ele, ela entrou no meio da multidão, ela foi se desviando das pessoas, ela tentou, os discípulos tentaram impedi-la, ela conseguiu entrar, tocou em Jesus e foi curada. Aí Jesus disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, como assim, Jesus, quem te tocou? Todo mundo te tocou. Tem uma multidão te apertando, tu está perguntando quem te tocou? Todo mundo te tocou. E ele disse, não. Alguém me tocou diferente, porque eu percebi que de mim saiu poder. Então aquela mulher, percebendo, irmãos, que foi curada, ela trêmula, chegou diante de Jesus e disse, Senhor, fui eu. Eu estou com medo de falar que foi eu, mas fui eu. O Senhor me perdoa de eu ter arrancado o poder do Senhor. E ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Vai, fica livre do teu mal. Veja aqui, eu vou pegar 3 personagens principais aqui. A mulher do fluxo de sangue, que foi curada por Jesus. Os discípulos que andavam ao lado de Jesus. E o próprio Jesus. Três personagens centrais nessa história. A mulher do fluxo de sangue, os discípulos e Jesus. Eu te pergunto, se você lê essa história e você se identifica com essa história, qual dos 3 personagens é você? Me responde aí. Entendendo essa história, com qual dos 3 personagens você se identifica? Eu vi que alguém perguntou, e eu não vi qual foi a pergunta do Reginaldo. Reginaldo, você não tem que parar de ler, você tem que ler. Só que você tem que ler entendendo que o Antigo Testamento foi uma passagem que te levava até Cristo. A lei foi dada como um guardião da humanidade até que chegasse Jesus. Quando Jesus chegou, não precisa mais do guardião. Você tem que ler entendendo que aquilo foi uma passagem até Cristo, mas a sua verdade hoje está em Cristo. Você não pode deixar de ler a Bíblia toda, não. Você lê tudo. Porém, o que você de fato precisa entender é que você está em Cristo hoje. Bom, alguém já disse aí que se identifica com Jesus. Alguém disse com Jesus, outro com Jesus, o outro com Jesus. Quem mais? Quem mais tem alguma opinião diferente aí, gente? Nesses 3 personagens, com quem você se identifica? Fala para mim, por favor. Aleluia. Fala comigo aí.
Veja, a mulher do fluxo de sangue encontra com Jesus e os discípulos. São três personagens: Jesus, os discípulos e a mulher do fluxo de sangue. Com qual dos três você se identifica? A pergunta é simples. A Maria das Graças disse com a mulher do fluxo de sangue: eu me identifico com a mulher, pois creio em Jesus. Eveline disse com a mulher. Com a mulher do fluxo de sangue. Quem mais? A Bárbara disse com a mulher. Janaíne com a mulher. Denise mais cedo com a mulher. Já me identifiquei muito com a mulher. Hoje me identifico com Jesus. Com Jesus. Ayla Ferreira disse com a mulher. Luiz Ramos com os discípulos. Veja, aí só demonstra a tua insegurança no crer. Deixa eu te dizer, você tem que se identificar com Jesus. Hoje você é o que ele era. Você não é alguém buscando cura, você já foi sarado e curado, você é imagem de Cristo. Aquela mulher representa Adão, sofrendo, sem conseguir encontrar, e só a graça poderia alcançá-la, você já foi alcançado. Hoje você reflete a imagem de Cristo. Enquanto você não olhar para as Escrituras e se identificar com Jesus, a sua fé não vai funcionar muito. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai passar de um mendigo espiritual, um pedinte espiritual. Ei, você não está aqui para ficar pedindo não, você já foi alcançado, você é resposta de Deus. Esquece, deixa eu te dizer uma coisa, você não está no mundo para ser alcançado não, você está no mundo para alcançar. Deus te deixou aqui para você alcançar o resto do mundo. Você já foi sarado para sarar, você já foi alcançado na prosperidade para prosperar. Você foi abençoado para abençoar. Enquanto você não se identificar com Jesus, a sua fé não vai funcionar muita coisa não. Aleluia. Você agora é a representação, você é o corpo de Cristo. Imagina o corpo de Cristo doente, gente. Ah, meu Deus do céu. Imagina o corpo de Cristo sofrendo de hemorragia. Presta atenção. Aleluia. Gente, deixa eu contar uma história para você aqui. A gente vai continuar, tá bom? Mas veja, desde ontem o Senhor me trouxe algo ao coração e eu quero ajudar você. Você é empreendedor, você tem o seu negócio próprio, você quer realmente alcançar mais pessoas, você quer multiplicar o seu alcance, eu quero ajudar você. De que maneira? Aqui todas as lives nós vamos parar por um pouquinho, 2 minutinhos, e enquanto você compartilha, eu vou compartilhar com você algo interessante. Eu vou divulgar o seu trabalho aqui nas nossas lives, para que nós, todos nós juntos aqui, possamos consumir o trabalho uns dos outros. Tá bom? O interesse é divulgar, não precisa pagar nada, não tem nada disso não. Eu só quero te ajudar em um tempo tão difícil, divulgando o teu trabalho. Então, se você é empreendedor, se você tem um serviço, se você tem um produto que possa ser divulgado, vendido por aqui, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você. Né? Então, eu vou divulgar hoje essa pessoinha aqui, ó. Tá vendo? Empreendedora, ela é fotógrafa, especialista em casamentos, mas não faz só isso não. Todo tipo de trabalho de fotografia, você vai procurar aí pela Bela Machado, né? Isabela e Flávia Fotografias. Tá aí, ó. Ela é sócia proprietária da empresa Isabela e Flávia Fotografias aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, ela te atende aonde você precisar. Vai atrás e tenha certeza de que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos aqui, vamos avançar para você ver os trabalhos que ela desenvolve. Olha que coisa mais linda aí, ó. Esse é o trabalho da Isabela Machado, né? Que nos acompanha todos os dias, você nem sabia, e é uma big de uma profissional, excelente profissional. Corre lá e segue o perfil dela. Você que deseja fazer algum tipo de trabalho de fotografia, Bela vai ajudar você, né? E eu quero aqui divulgar o trabalho dela, eu quero que você acompanhe esse trabalho, vai atrás, faz mesmo. Vai ser maravilhoso você poder usufruir do talento, né? Magnífico dessa filha de Deus que tem feito um trabalho maravilhoso. Então, ó, manda para mim se você quer participar. Manda para mim, ó, assim como a Bela mandou, 5 fotos.
A primeira, uma foto sua dizendo quem você é com os dados bonitinhos. 3 fotos do seu trabalho. E a última foto você manda com seus dados comerciais aí, os contatos, para que a gente possa entrar em contato com você quando precisar, tá bom? E por fim, tá aqui, ó, Bela Machado, ela que é fotógrafa profissional e tá aí à disposição para te servir, tá bom, gente? Ah, pastor, você agora vai ficar divulgando? Vou ficar divulgando sim. Vou ficar divulgando sim, sabe por quê? Porque a gente divulga tanta coisa do mundo, por que eu não vou divulgar meus irmãos? Divulgo, não tô cobrando nada. Não tô cobrando nada, vou divulgar de graça, vou mesmo. Vou divulgar o tanto que eu quiser aqui, que é para as pessoas crescerem bem muito, empreenderem, expandirem. Porque esse é o reino de Deus em plena manifestação e movimentação. A gente precisa movimentar o reino de Deus, a gente precisa consumir de pessoas que realmente têm propósito na vida. Então, ó, Bela, sucesso. Hoje à noite eu vou divulgar mais um trabalho. Você corre aí e me manda, que eu quero divulgar também o seu trabalho aqui. Todos os dias eu vou fazer a divulgação de alguém. Hoje foi a Bela Machado. Depois, quando terminar, eu vou botar lá nos meus stories. Você pode seguir lá também, viu? Para mim é uma grande honra poder contribuir com o crescimento de vocês. Então, veja, a gente precisa buscar o conhecimento de Deus por meio de Cristo. A nova aliança, o evangelho e a nova aliança, ele reflete Cristo. Conhecendo Cristo, eu conheço Deus. Conhecendo Deus, eu conheço a mim mesmo. E aí eu vou refletir quem Deus é. Ok? Então, essa é a ideia da nova aliança. Eu quero que você tenha uma ideia, é o seguinte, veja, quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver Jesus em plena operação, em plena manifestação terrena, né? Então veja, você pega ali Mateus, Marcos, Lucas e João e começa a ler e ver Jesus. Veja, você tem que ler aquilo como uma foto. Que é isso, pastor? Por exemplo, eu quero tirar férias em janeiro, eu quero ir para a praia. Para que praia eu vou? Ah, não sei ainda. Aí alguém me diz, por que você não vai para Carneiros? Aí eu digo, vamos ver. Aí vou lá na internet e procuro uma foto de Carneiros. Bom, a foto me revela o lugar onde eu quero chegar. A foto revela para mim o que eu quero de fato alcançar, o que eu quero chegar. Então quando eu olho para as páginas do Evangelho e vejo Jesus em plena manifestação, em operação terrena, aquilo é uma foto, é aonde eu quero chegar. Já cheguei lá? Ainda não, mas eu quero fazer o que ele fez, eu quero andar como ele andou, eu quero agir como ele agiu. Então eu olho para os evangelhos, é uma foto, e a foto revela onde eu quero chegar. Mas quando eu passo os evangelhos, e aí a partir de Atos e entrando nas cartas de Paulo, eu já não vejo uma foto mais de onde eu quero chegar. Eu vejo outra coisa. O quê? Bom, quando você tem uma dor no braço, e você vai no médico, ele não vai te dar uma foto. Ele vai tirar um raio-x para ver o que tem por dentro. Aquilo que tem por dentro revela o que vai se manifestar do lado de fora. Então, quando eu olho para as cartas de Paulo, né, para as páginas do Novo Testamento depois dos evangelhos, aleluia, ele de fato me revela aquilo que eu sou por dentro. A Bíblia diz no Novo Testamento que agora eu sou mais do que vencedor, agora eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, que o Espírito agora habita dentro de mim, e que esse Espírito é que dá testemunho ao meu Espírito de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho poder dado por Deus e autoridade do nome de Jesus para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Tudo isso é visto, irmãos, lá nas cartas. Tudo isso é visto lá nas páginas do Novo Testamento depois dos evangelhos. Isso é o quê? Isso é o nosso raio-x, aquilo que nós somos por dentro, sabe? Aquilo que a Bíblia diz que eu sou e ponto final. Fica muito mais fácil de entender. E aí, irmãos, basta externar, colocar para fora aquilo que de fato você é. Pastor, mas tem tanta gente que diz que não dá pra gente conhecer, porque Deus é mistério, né? Deus é mistério, pastor. Como é que a gente vai conhecer se ele é mistério? Né? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é mistério. E nem tão pouco Deus está brincando de esconde-esconde com você. Muito pelo contrário. Tudo que Deus sempre quis foi se revelar a nós. Até porque quanto mais ele se revela a nós, mais nós refletimos quem ele é.
Se Deus não se revela a nós com clareza, como eu vou poder refletir quem Ele é? Sabe, na antiga aliança, a Bíblia diz que a antiga aliança era como uma sombra. Uma sombra. A nova aliança não, é a imagem perfeita. Então imagina, eu estou aqui de costas, e aí você diz assim, ó, você vai imitar a pessoa que você está vendo. Diz, tá bom, beleza. Aí eu estou aqui de costas e passo uma sombra aqui. Imita essa pessoa. Eu digo, pela sombra eu não sei quem é. Pela sombra é difícil, eu só sei que é uma pessoa. É a única coisa que eu sei, que é gente, é uma pessoa. Mas quem é essa pessoa, pela sombra é impossível. A sombra não me dá detalhes, não. Aí a pessoa diz, então vire e veja quem é. Quando eu olho para trás, eu vejo a pessoa estampada na minha frente. Então veja, a antiga aliança era uma sombra. Não reflete com precisão quem Deus é. Não me dá detalhes sobre Deus. Mas quando eu olho para Jesus, que é a nova aliança, ele me dá detalhes precisos de quem Deus é. Quando eu olho para as páginas do Novo Testamento, ele me dá detalhes precisos de quem Deus é. E aí eu posso refletir ele com precisão. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu vou imitar a Deus se eu não conheço ele? Eu só posso imitar alguém que eu conheço. Deixa eu te dizer, eu sempre gostei de imitar pessoas. Quando eu era pequeno, eu sempre imitava, né? Por exemplo, eu imitava Silvio Santos. Mas vem pra cá. Agora, para mim imitar Silvio Santos, eu precisei ficar vendo, olhando, assistindo, entendendo, conhecendo. No momento que eu entendi quem é Silvio Santos, conheci, fica fácil de eu imitar. Como é que eu vou imitar Deus se eu não conheço Deus? Como é que Deus vai mandar eu imitar ele sem que eu o conhecesse e ele não quisesse se revelar para mim? Salsicha! Eu acho que eu vi um fantasma aqui, Salsicha! Ô, Salsicha, vem cá! Scooby! Então assim, para me imitar, irmãos, eu tenho que primeiro assistir, olhar e conhecer até que aquilo fique gravado na minha mente. E quando fica gravado na minha mente quem a pessoa é, então fica fácil reproduzir quem ele é. Então, para mim reproduzir Deus, para mim reproduzir Cristo, e foi para isso que eu nasci, irmão, para ser imagem e semelhança do meu Criador. Ele precisa, antes de qualquer coisa, se revelar a mim. Se eu não tenho a revelação de Deus, se eu não tenho a revelação de quem Cristo é, eu não tenho como refletir a sua imagem. Então veja, se o seu conhecimento é pouco, a sua fé pode pouquíssimas coisas. Eu preciso me lançar, mergulhar no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, se eu quiser realmente cumprir o meu propósito sobre a terra. Aleluia! Eu vou imitar Deus, quem Deus é, quando eu conheço. Deixa eu te dizer, tem muito crente por aí que é grosso, que é ignorante, que é uma topeira, porque eles não conhecem a Deus. O Deus que eles conhecem é outro. Que quanto mais você conhece a Deus, mais você vai sendo transformado à imagem dele. É isso que a Bíblia diz. Sabe? As pessoas acham e admiram pessoas que andam em amor. Pastor, o senhor é uma pessoa que reflete Jesus. O senhor anda em amor. O senhor é uma bênção. Deixa eu dizer, isso é normal. Deveria ser normal para todo crente, criatura. Isso não é para ser exclusividade minha porque eu sou apóstolo. Não, 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 não. Isso é para todo filho. Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Agora, para você imitar Deus, primeiro, você precisa entender que você é amado por Ele. Que Ele é um pai de amor. Enquanto você não vê Deus como esse pai amoroso, como esse pai de amor, você não vai refletir o amor de Deus. Enquanto você não entender, você reflete aquilo que você recebe. Nós somos seres influenciáveis e damos aquilo que nós recebemos. É por isso que quando as pessoas dizem, eu não consigo perdoar, porque você não sabe o que Jesus fez por você então. Você tem ideia do que Jesus fez? Ah, não tem não. Se você diz para mim que não consegue perdoar, é porque você não tem ideia do que Jesus fez por você. Porque você é um ser influenciável. Você reflete o que você recebe. Se você entendeu a obra de Cristo, se você entendeu o perdão de Deus para você, você reflete perdão. Nós recebemos a graça e somos dispenseiros da graça.
Agora imagina, eu recebo o amor de Deus e reflito ódio. Eu recebo o perdão e reflito ofensa. Isso é um space sem luz, né? Quando eu era criança, a gente usava essa expressão, não era, Ruth? Vai pra lá, space sem luz. Espelho sem reflexo. Pensa que desgraça, isso é o diabo. Espelho sem reflexo é o cão do inferno. Aleluia. Então, quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus pela nova aliança, através de Jesus, mais você reflete a imagem de Deus. Agora veja, refletir a imagem de Deus significa você de fato agir como ele agiu, ter a responsabilidade que ele teve e ao mesmo tempo colher os benefícios, né? Você vê Jesus fazendo coisas extraordinárias, mas você não vê Jesus passando necessidade, em nenhum momento. Ele era sustentado pelo céu o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você aprender a refletir Deus, refletir Cristo, você vai ter inúmeras responsabilidades, mas vai ter inúmeros benefícios também. A vida de fé te revela isso, né? Revela isso para você, né? Então Deus não é um mistério. Veja, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 8. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 8, diz assim: os governantes desta era, deste mundo, dessa terra, por sua vez, não entenderam a nova aliança, não entenderam Jesus, não conheceram, pois se houvessem entendido a mensagem da nova aliança, não teriam jamais crucificado o Senhor da glória. Por que deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem foi que crucificou Jesus? Sabe quem foi que matou Jesus na cruz? Não foram os romanos, não. Não foi, não. Não foi, não. Ao contrário. Pilatos, que era romano, disse assim, olha, o teu povo está querendo te matar. Por quê, cara? O que tu fez com eles? Qual foi o teu pecado que esse povo está querendo te matar? Sabe quem foi que matou Jesus? Foi o povo religioso que conhecia só a antiga aliança e não entendeu a nova aliança em Cristo. Não entenderam os planos de Deus. Quem não tem a revelação, a religião matou Jesus. Agora eu te pergunto, como é que pode alguém que representa Deus matar os outros? Me diz isso, como é que pode alguém que diz eu represento Deus tem coragem de matar alguém? Por que uma pessoa é capaz de fazer isso? Veja, hoje nós entendemos a Jesus e a gente nem sequer imagina a hipótese de matar alguém. Pode ser o pior do mundo, o pior ladrão. A gente diz, não, pena de morte não. Pena de morte não, pelo amor de Deus. Não dá para aceitar matar os outros não, né? Mas os judeus, irmãos, os religiosos mataram. O que é que leva uma pessoa que diz que está representando Deus matar Jesus? Sabe o que é que acontece? É que eles achavam que Deus matava. Eles estavam apenas refletindo o que eles conheciam. Eles só estavam sendo reflexo da lei. A lei mata. Eles, os representantes da lei, mataram Jesus. Foi isso que aconteceu. Então veja o que a Bíblia diz. Se os governantes desta época tivessem entendido, como por sua vez não entenderam, se houvesse entendido, não teriam jamais crucificado o Senhor da glória. Mas eles não entenderam por quê? Porque estava escrito que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus havia preparado para aqueles que o amam. Ou seja, se eles nunca tinham entendido isso, como estava escrito, quando eles viram, eles não entenderam. Ele diz, mas nós somos diferentes. Versículo 10, ele diz, mas a nós Deus revelou estas coisas por meio do seu Espírito. Deus nos revelou a nova aliança por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o seu próprio Espírito? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, e não o Espírito do mundo dentro de nós, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Veja, Jesus havia dito isso aos discípulos, irmãos. Olha o que Jesus havia dito. João 16, 12. Ele diz, gente,
Há tanta coisa ainda que eu quero lhe dizer, mas vocês não vão poder suportar agora. Eu não posso revelar tudo. Isso Jesus falando antes de morrer, né? Jesus queria dizer que eles seriam iguais a ele, que eles teriam poder, que eles poderiam viver assim, assado, fazer coisas extraordinárias. Jesus, há tanta coisa ainda que eu queria lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Jesus diz, fica tranquilo, quando eu morrer e ressuscitar e você receber o Espírito Santo vai revelar todas as coisas para você, né? Então veja, qual era o segredo que Jesus não podia contar? Qual era o segredo que os religiosos que mataram Jesus não sabiam e por isso crucificaram Jesus? Que segredo é esse que estava oculto e só foi revelado depois que Jesus ressuscitou? Paulo explica lá em Colossenses capítulo 1, verso 26. Colossenses capítulo 1, verso 26, o apóstolo Paulo explica que segredo era esse que Jesus não podia contar. Que segredo era esse que os religiosos não entenderam, não souberam, não descobriram e por isso mataram Jesus? A Bíblia diz assim. Colossenses capítulo de número 1, verso 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois eu continuo participando dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem completa do Evangelho foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para nós, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Então Paulo diz, olha, o Evangelho foi mantido em segredo, séculos e séculos e séculos e séculos. O que Deus ia fazer através de Jesus. Lembre-se que a palavra Evangelho quer dizer boas notícias. A boa notícia de que nós seríamos salvos pela graça, sem pagar preço nenhum, que nós seríamos restaurados, curados, prosperados, sarados. Tudo estava mantido em segredo, séculos e séculos e séculos e séculos. Jesus não podia revelar, porque se revelasse, o diabo jamais teria matado Jesus. Se o diabo tivesse entendido que a obra de Deus se cumpriria através da morte de Cristo, ele jamais teria permitido que Jesus fosse crucificado. Mas sem saber, sem conhecer, por causa do mistério que estava guardado, Satanás, ao matar Jesus naquela cruz, influenciando os religiosos da época, exercendo a imagem dele na face dos judeus religiosos, era a face do diabo, matando. Satanás achou que ele tinha vencido, matando Jesus. O que ele não sabia é que a morte de Jesus era exatamente o começo da vida da humanidade. O que ele não sabia é que era exatamente o que Deus tinha predestinado para fazer. Colocar sobre Jesus o castigo de todos nós. E por meio da sua morte trazer vida a todos os homens. Aleluia. Hoje nós temos essa prerrogativa. Hoje nós temos esse privilégio de viver em Cristo. Plenos, absolutos. E aí quando Jesus ressuscita, ele revela essas verdades a nós. Ele chama Paulo e diz, Paulo, vem cá, eu preciso conversar com você. Eu preciso que você viaje o mundo contando e desmistificando, ensinando que Deus é meu Pai, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Paulo vai por aí contando que agora os homens não precisam mais viver pagando penitência, se circuncidando, fazendo coisas do tipo para merecer alguma coisa.
Deus já lhes deu todas as promessas em Cristo, em todas quantas sejam as promessas de Deus, em Cristo eles já têm o sim. Paulo avança, vai levando o conhecimento, por onde você for, você libertará os cativos. Paulo vai, e ele disse, eu fui escolhido por Deus para revelar a sublimidade do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que esteve oculto por décadas e gerações, mas hoje revelados a nós por meio do Espírito, que Deus havia também preparado para nós uma porção dobrada, colocada em nós o seu Espírito, e Cristo habitando em nós, se tornaria de fato a grande esperança da nossa vida de um dia participarmos plenamente da glória de Deus. Da glória de Deus. Então veja, o conhecimento de Deus e de Jesus é que vai determinar o tamanho da tua fé. Aleluia. A fé, ela se revela proporcional ao conhecimento de Cristo. Quanto mais eu conheço de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, mais a minha fé opera de maneira poderosa, eficaz. E eu vou poder ver sinais, maravilhas e prodígios através da minha vida, assim como foi através da vida de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você lê as páginas do Evangelho e vê Jesus ali operando, veja você na foto. Veja você no lugar de Jesus. Veja você operando o que ele fez e se torne convicto dessas verdades. Porque você carrega por dentro o mesmo poder que Jesus carregou. Você tem dentro de você o mesmo Espírito que guiou Jesus. Você carrega em você a mesma natureza que Jesus tinha quando estava na terra. Todas as vezes que você olhar para as páginas das Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, se veja em Jesus. Se Jesus fez, eu também posso fazer. Se Jesus agiu, eu também posso agir. Se Jesus perdoou, eu também posso perdoar. Se Jesus amou, eu também posso e devo amar. Se Jesus fez sinais, maravilhas e prodígios, isso também faz parte do meu DNA. E eu vou operar à altura daquilo que eu conheço. Amém? Essa é a grande verdade do Evangelho. E nós precisamos estar completamente persuadidos dessa verdade, para que possamos andar em um nível de fé desejável e aceitável por Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A vida de fé é a única vida aceitável ao homem diante de Deus. Deus nunca vai te parabenizar por você andar em obras. Deus nunca vai bater palmas para você por você andar segundo o padrão do mundo. Mas Deus sempre vai dizer, eis ali o meu filho amado, nele eu tenho prazer, quando você estiver andando à altura daquilo que Jesus é, pela fé nas Escrituras Sagradas, revelando em você aquilo que o Novo Testamento já fala há 2000 anos a seu respeito. Permita que Deus revele seu Filho em você. Revele Cristo em você. As pessoas precisam ver Jesus em você. A gente precisa realmente todos os dias refletir a imagem do nosso Criador. Bom, gente, foi uma honra para mim estar com vocês nessa manhã mais uma vez, né? Eu agradeço pela sua participação, por estar aqui, por se dedicar, e digo, mergulhe. Mergulhe no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Busque. Não entendi direito. Assista de novo. Assista de novo. Pega os versículos que eu falei, leia. Peça auxílio ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Tenha revelação daquilo que foi dito. Não cesse de buscar enquanto você não entender plenamente aquilo que a palavra de Deus diz. É por meio da revelação de Cristo que você vai revelar a tua verdadeira identidade. Amém? Então, se você quer participar do projeto aí, do empreendedorismo, procura o Pedro e manda para ele, por favor, as fotos, como eu falei, 5 fotos aí, uma foto com a sua foto, né, o seu perfil, os dados, as fotos do seu trabalho e depois um post com os contatos. Tem gente que está aqui com a gente, que trabalha com arte e design. Se você não tem quem, procura aí também, que as pessoas vão poder te ajudar nisso também. Vamos ajudar uns aos outros aí. Vamos cooperar para que todo mundo possa sair desse tempo que para o mundo é tão escabroso. Para nós, vamos sair bem mais fortes e bem melhores do que o que nós entramos nele. Tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem na paz e tenha um dia extraordinário. Hoje tem live do Rema às 20 horas e eu espero por você lá. Eu tenho uma live também hoje às 19 horas sobre conhecimento com o meu filho querido, o Eduardo Andrade. Então,
Fica ligado em todas as programações, estaremos juntos mais uma vez. Hoje tem mais 3 lives para te encher do conhecimento da sabedoria de Deus. Beijo, fica na paz e até logo mais em nome de Jesus.